E eu queria começar a conversar por aí. Não, tudo bem, acho que eu posso acompanhar e não atrapalho ninguém. Né? Então, eu fico no cantinho. Vou só tirar isso aqui, que eu costumo ser um pouco atropelado, tá tempo. A credibilidade da informação jornalística, a meu ver, depende de uma série de fatores. E uma delas, um deles é esse que eu pontuo em primeiro lugar, que é a própria qualidade do relacionamento entre jornalistas, assessores, veículos e organizações ou empresas. Né? Há uma série de... Se a gente fosse pensar num roteiro para examinar a qualidade desse relacionamento, poderíamos cogitar de algumas questões como essas que estão aqui. Há um equilíbrio nesse relacionamento? Ou, nesse relacionamento, uma parte busca, por algum motivo, se sobrepor à outra. Né? Há alguma intenção subjacente a esse relacionamento? Ou há alguns valores que realmente prevalecem, como a transparência, a ética e o respeito profissional? Na verdade, a gente tem que ser rápido, para não furar o tempo. Né? Os jornalistas e veículos entendem e respeitam os objetivos que norteiam o interesse das organizações ou das empresas pela divulgação. Os jornalistas e veículos sabem avaliar a pauta em função do interesse de sua audiência ou se curvam frente a vantagens, interesse comercial, empresarial, até pessoais. Na nossa imprensa brasileira, os nossos monopólios têm uma relação estreita com o poder político e o poder econômico desse país. Além disso, as fontes estão capacitadas para o processo de interação, conhecem de maneira pouco mais do que trivial como é a dinâmica, o sistema de produção jornalística e a complexidade desse universo jornalístico, múltiplas possibilidades eu até tenho trabalhado bastante essa questão, não só no caso da imprensa, mas no caso da comunicação em geral. Há uma visão reducionista da imprensa brasileira, e talvez até o fato de a gente estar utilizando quase sempre a imprensa brasileira no singular nos induz a erros. Há várias imprensas brasileiras. Se a gente olha o país como um todo, há diferentes ânimos de uma publicação jornalística. Desde o balcão de negócios até a imprensa segmentada, a imprensa especializada, as versões online, o rádio, a televisão, hoje intensivamente as mídias sociais, um sistema de produção, de recepção bastante distintos. Portanto, talvez seja importante nesse cenário a gente incorporar sempre essa ideia da complexidade. Nós não temos, na verdade, uma imprensa brasileira. Nós temos várias imprensas brasileiras. E eu fui me dando conta disso nesse tempo que a gente está militando por aí, circulando pelo país, quando você leva alguns exemplos que são necessariamente localizados lá no chamado Sul-Sudeste Maravilha, e começa a descobrir que a realidade de trabalho, a realidade do mercado, a postura e a cultura dos nossos empresários de comunicação difere de lugar para lugar. Há momentos em que a gente se dá conta de que esse mercado e esse trabalho jornalístico é absolutamente restrito em cidades, em estados, em função do alinhamento entre o trabalho jornalístico e a perspectiva muitas vezes mesquinha, autoritária, predadora de empresários da comunicação, de donos de jornais, de revistas, etc., rádio e televisão. Portanto, é fundamental incorporar nesse trabalho, nessa discussão sobre credibilidade, essa perspectiva maior de como, na verdade, se constitui a chamada imprensa brasileira, ou, o que é melhor, as imprensas brasileiras. Né? Os assessores, continuando nossas perguntas, o nosso roteiro, para a gente pensar a questão da credibilidade. Os assessores contemplam a relação com os veículos, além da publicação imediata de algo que os favoreça,
por ter estado já nos dois lados, os chamados dois lados do balcão, percebi em muitos momentos não só a decepção, mas o sentimento de rejeição de colegas das organizações, porque aquele tempo despendido pelo seu executivo, pelo seu gestor, para atender o jornalista, não resultou no tempo seguinte, no dia seguinte, numa publicação imediata. Essa visão mesquinha de que a relação, essa parceria se estabelece simplesmente a partir de uma publicação que possa, num determinado momento, interessar as organizações, é algo que compromete esse tipo de a qualidade do relacionamento. Essa relação de parceria necessariamente é muito mais ampla, deve ser muito mais abrangente, deve ser muito mais rica do que meramente a reprodução ou conseguir o resultado de uma publicação a partir de uma entrevista, de uma coletiva em geral. Essa percepção do trabalho de parceria compromete a própria qualidade do relacionamento, porque a não publicação, muitas vezes com aquela amplitude que gostaria a fonte, gostaria as organizações e empresas, seja uma avaliação negativa do jornalista, do repórter, dos veículos de comunicação, e quem conhece o sistema de produção jornalística, a dinâmica, a própria poder de decisão de repórter jornalista no sistema de produção, deveria estar atento e compreensível com respeito a esses não resultados imediatos. Entender que essa relação de parceria se fortalece independente da publicação imediata de uma entrevista. A credibilidade a claridade da informação depende da cultura e da postura das organizações ou empresas. O que elas entendem por notícia. Todos nós somos assediados, muitas vezes estando nas redações, nos blogs, nos portais, nas nossas mídias sociais, por informações que nos chegam, que são depois objeto de follow-up, de informações que necessariamente não constituem notícia. Não é muito incomum que boa parte das informações que a gente recebe não tem a ver com o perfil dos nossos veículos, com as nossas editorias, com o nosso trabalho, porque a era da comunicação digital favoreceu o encaminhamento rápido, não seletivo de informações, de tal modo que isso acaba gerando uma disponibilidade de informações muito grande, quase sempre tão relevantes com o trabalho que a gente executa. Eu tenho lá um portal de jornalismo e saúde, e não é raro, muito pelo contrário, que colegas dos laboratórios farmacêuticos entram em contato para ver se eu vou publicar aquela notícia. Eu digo, olha, se você tivesse alguma vez entrado dentro do portal, você vê que a gente não publica notícia. Aqui não se faz propaganda de remédio. O portal é voltado basicamente para jornalistas, comunicadores. A gente necessariamente não é um portal exclusivo de notícias. E certamente a gente jamais divulgaria remédio. Nós não temos essa capacidade de avaliar essas coisas. Temos restrições com respeito a isso, e com certeza aqui nós não partimos do pressuposto de que se é Bayer é bom. Portanto, se você tiver uma visão crítica, se você fizer alguma parceria, algum estudo, algum trabalho, provavelmente você pode encaminhar. Se você quiser divulgar o seu remédio, os seus grandes efeitos, evidente que aqui não é o lugar adequado. Talvez você possa aproveitar, embora você tenha que pagar, o Domingo Espetacular da Record à noite, que basicamente está repleto de informações desse tipo, quase sem credibilidade alguma. Ela sabe avaliar a importância e a relevância da informação, tendo em vista o perfil da audiência. O meu veículo necessariamente tem um recorte, tem uma audiência específica. Quem encaminha essas informações tem essa compreensão. Eu diria que boa parte das informações que, por exemplo, eu recebo, e eu não sou um grande veículo, muito pelo contrário, o menor possível, é derivado de alguém que no Google descobriu que o portal está bem colocado e acha que vale a pena incluir aquilo. Ou talvez porque seja mais difícil batalhar um espaço no Estado, na Folha, no Valor, no Povo, do que num portal como o meu. Então, remete-se por um cadastro qualquer, muitas vezes até comprado em banca de jornal, para mandar informações com aquela perspectiva de que, se sair, eu reproduzo isso e entrego para o meu cliente, para o meu chefe, para dizer os meus bons resultados do trabalho de assessoria.
né? Evidentemente, essa postura não é uma postura adequada, essa postura não compromete o relacionamento, mas essa postura também não contribui para a qualidade da informação jornalística. Até que ponto as organizações e empresas estão convencidas da vantagem de uma relação democrática? Eu trabalhei faz muito tempo, evidentemente, pode ser que algumas coisas mudaram numa empresa, em que o gerente, o gestor maior, tinha uma visão absolutamente equivocada da imprensa, alguma coisa de que se usa, de que se apropria como se os jornalistas reféns das notícias pudessem estar à mercê dos interesses da organização, melhor ou pior anunciante. Essa é uma questão básica e compromete a qualidade do relacionamento, porque parte do pressuposto de que estamos aí para servir as empresas, as instituições, embora elas se constituem efetivamente em parceiras, e essa é uma defesa que faremos o tempo todo. Mas a relação tem que ser uma relação democrática, uma relação ganha-ganha, não necessariamente pensar ou cogitar na imprensa quando eu preciso divulgar uma informação que seja estratégica, que seja relevante, ou que possa ajudar a reforçar a minha imagem, né? A credibilidade da informação depende também da capacitação das partes envolvidas, né? A qualidade da pauta, atualidade e relevância, qualidade e perfil das fontes, adequação do contexto, né? Tempo e espaço, muitas instâncias de produção de notícias, de entrevistas, são realizadas em momentos ou em condições necessariamente não favoráveis, né? Há reclamações absolutamente pertinentes dos colegas jornalistas de redação com respeito à ânsia de obter informações, obter matérias rapidamente, por uma entrevista telefônica, por um e-mail em que você necessariamente não tem condições de interagir, de repassar informações de maneira completa. Isso pode depois, no momento da publicação, descontextualizar as tuas falas, etc, etc. Há essa necessidade incluir na competência técnica essa realização de entrevistas com tempo e em condições em que as informações possam ser discutidas, debatidas ou mesmo entendidas de maneira adequada. A qualidade das salas de imprensa, dos materiais que a gente distribui, isso tudo de alguma forma contribui para a credibilidade da informação, a qualidade da informação jornalística. Há muito material ruim produzido, há muito material incompleto, há muita adjetivação e pouco substantivação nos nossos releases, nos nossos materiais de imprensa. Há uma tendência muito grande das organizações ao autoelogio, né? E lá na minha terra, lá em Ribeirão Preto, a gente sempre repete um ditado popular: elogio em boca própria, vitupério. Eu nunca esqueci disso, né? Mas há materiais e há convocações e apelos para a cobertura que, na verdade, se reproduzem em uma proposta, vou usar entre aspas, publi-editorial, propaganda. Nada contra necessariamente a propaganda, mas nós estamos trabalhando numa instância de informação que é completamente diferente. Cada um tem a seu espaço, a sua parte, a sua competência e a sua importância. Mas nós estamos falando da qualidade da informação jornalística, que é diferente. Nem estou querendo dizer que é melhor, embora como jornalista possa ter essa tendência, né, pela má qualidade da comunicação publicitária nesse país. Não estou falando dos prêmios, estou falando da lisura, estou falando da ética, estou falando da credibilidade da informação publicitária e do discurso das organizações, quase sempre hipócritas, quase sempre pouco comprometidos com a verdade. E a gente pode lembrar, em função dos episódios que estamos assistindo hoje, a comunicação da construção civil, está até citado mais para frente, a grande compromisso sustentável da Volkswagen, etc. E tudo isso faz parte da Vale, da área de papel e celulose, das agroquímicas. A gente está acostumado com esse discurso hipócrita o tempo todo.
Na verdade, há uma diferença fundamental entre a informação e a credibilidade da informação jornalística e a falta de compromisso, a falta de respeito de discurso de determinados setores ou organizações. A credibilidade da informação também depende da credibilidade das próprias veículos, dos próprios veículos como instância de vocação. Se eles não passam de balcão de negócios, se são reféns de fontes externas e atrofiam as redações, se eles distorcem os fatos, visando atender os seus interesses e manter os seus privilégios, os monopólios de comunicação que abusam do poder político-econômico, impondo-se como fontes únicas, não conferem credibilidade às informações que veiculam. Portanto, a credibilidade está associada ao nosso relacionamento, à nossa competência técnica, mas também à própria credibilidade, à própria postura e cultura das organizações e dos veículos. E é isso que a gente está de maneira absolutamente contundente percebendo hoje em dia. Publicações que perderam elas próprias a sua credibilidade. Certamente, ao longo do tempo, elas já cometiam alguns deslizes éticos e institucionais, etc., ou de informação. Mas algumas passaram a escancarar as suas mazelas, as suas incompetências. O caso específico de alguns monopólios, o caso específico mais flagrante de uns poucos anos para cá, da revista Veja. Então, se não há credibilidade dos veículos, dos empresários, dos monopólios, evidentemente, as informações que eles veiculam são terminantemente sob suspeita. Isso não depende necessariamente da era da comunicação digital. É um problema de ethos, é um problema de DNA, é um problema de essência, é um problema de postura. E, infelizmente, cada vez mais a gente está se deparando com essa degradação da integridade dos veículos de comunicação. Esses que atrofiam as redações, esses que ficam refém de fontes oficiais, esses que ficam fazendo lobby para impedir que a sociedade possa avaliar, regulamentar, observar as suas posturas necessariamente, absolutamente comprometidas com interesses privados, pessoais, particulares ou de família. E aí, a gente pode analisar dentro desse contexto maior, que eu acho mais importante do que talvez algumas circunstâncias que a era da comunicação digital pode ter incorporado, como algumas questões que certamente aumentam os nossos desafios. A aceleração do tempo, a necessidade de cobertura rápida, de atender as demandas rapidamente, isso cria dificuldades, por exemplo, do ponto de vista do confronto, da verificação das informações. Eu, particularmente, continuo adepto da ideia de que se a informação não pode ser comprovada, se ela causa impacto, é melhor que ela não seja imediatamente veiculada. Quantos micos têm sido publicados por aí? Não estou nem falando do mico da Veja e do Romário, porque ali não é uma questão de mico, de confrontar a informação, é uma questão de má-fé, né? Que essa aceleração do tempo e do espaço, a necessidade de estar presente no noticiário, faz com que as nossas vulnerabilidades enquanto veículos de comunicação se aprofundem. Mas há necessidade de contrapor essa ânsia pela divulgação por um compromisso com a qualidade da informação, que é o nosso tema aqui. Então é necessário, antes de dizer que alguém morreu, que alguém fez, que alguém disse, que se confronte com a fonte de informação. Eu me lembro uma série de circunstâncias que a gente, como pessoa física, como jornalista, é envolvido porque alguém acha que a gente declarou alguma coisa e isso necessariamente não é checado. Ninguém tem, inclusive, a comprovação concreta de que tal pessoa disse isso, ouve por outros, e esse jogo de interesses, esse jogo de fofocas e boatos acaba finalmente prevalecendo. Há interesses de toda a ordem
na circulação de informação. Na verdade, é o que mais existe, é interesse de informação. Ela absolutamente não isenta, ela é absolutamente comprometida com filtros, seja do jornalista, seja dos assessores, seja dos veículos, seja das circunstâncias, etc, etc. Seja até da forma pela qual a gente contempla o mundo, né? Contempla cada questão controversa em particular, porque, em geral, temos posições a favor ou contra de qualquer coisa e tendemos a ler isso a partir dos nossos filtros. Eu, que tenho meus compromissos do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da relação com setores e empresas predadoras, evidentemente, quando eu as recebo, eu faço uma leitura a partir dos meus compromissos. Eu não consigo receber uma informação da indústria do tabaco e pensar na importância do número de empregos que ela gera. Eu penso sempre, evidentemente, na questão da saúde. Não há quem consiga desviar o foco, e nós, particularmente eu com a indústria da saúde, temos esse embate permanente. Querem que eu enxergue o setor de tabaco como um setor de grande produção, pagamento de impostos, etc, etc, que necessariamente não dá a pagar metade dos custos que a indústria do tabaco promove com seus produtos no sistema de saúde, na saúde pública brasileira, na vida, na qualidade de vida de cada um de nós. Então, cada um de nós, de alguma forma, como jornalista, como assessor, como empresa, como veículo, acaba pensando e trabalhando a partir dos seus ciclos. Mas, pelo menos, que eles sejam transparentes, né? Não é verdade que a Folha de São Paulo está de rabo preso com o leitor, né? A disputa acirrada por visibilidade e reforço de imagem, que passa a ser uma articulação incluída nos trabalhos de assessoria, né, desse mix integrado de comunicação, faz que muitas vezes a nossa ânsia de tentativa de divulgação, certamente pressionados pelos gestores, pelos chefes, pelos patrões, pelos clientes, acaba gerando esse tipo de distorção, esse tipo de descolamento entre o discurso e a realidade, né? Esse discurso insustentável da Volkswagen, que nos reporta num determinado momento essa fraude ambiental global que escancara, na verdade, as intenções da empresa. A mesma empresa que lá para trás, nos meus tempos de estudante e de começo de universidade, percebia a Volkswagen e outras montadoras financiando o sistema de repressão da ditadura. São as mesmas organizações, com o mesmo ânimo, fazendo a cada momento em função dos valores que elas querem driblar para fazer a limpeza da sua imagem como um trabalho de comunicação. Na verdade, eu peço até desculpa para quem pensa ao contrário, ou se tiver algum colega da Volkswagen, que não há como referendar, não há como justificar o fato de eu estar trabalhando nesse processo de manipulação. Não há empregabilidade que justifique esse deslize ético, esse compromisso, essa postura ética de cada um de nós como profissionais. É absolutamente importante não estar presente nesses processos ardilosos de manipulação da opinião pública e de comprometimento da nossa qualidade de vida. A segmentação da vida institucional, o número cada vez maior de mídias sociais, dificulta o trabalho das assessorias. Né? A gente tem obrigatoriamente que compreender os espaços e os sistemas de produção, os discursos, os públicos, de um número cada vez maior de veículos e canais de comunicação. Isso é um trabalho maluco. Eu, quando cobro de colegas e digo, poxa, em vez de você pegar um cadastro de jornalistas ou de veículos e mandar qualquer informação, como se fosse, né, caiu na rede de peixe, a gente precisaria ter um processo talvez mais seletivo, talvez mudar o sistema de avaliação dos nossos gestores. Boa parte ainda do trabalho da avaliação de trabalhos de assessoria é feito a partir da centimetragem, da publicação, e muitas vezes a comparação com o que foi publicado, com aquilo que se pagaria se fosse mensagem publicitária, que é um dos equívocos mais importantes que existem na avaliação do trabalho que a gente faz. Eu, há muito tempo, comecei lá atrás fazendo trabalho de auditoria
de imagem, de presença e imagem na imprensa, e jamais aceitei de um cliente meu que avaliasse o meu trabalho a partir do espaço ocupado transformado em espaço publicitário. Quanto eu economizei para o meu chefe se ele fosse pagar aquela informação. Não há nada que permita esse tipo de comparação. Uma nota em coluna, uma notícia de 3 centímetros pode ter um impacto enorme, e certamente ser transformado em centímetro coluna espaço publicitário não significa nada. É absurdamente, em termos conceituais, em termos éticos, comparar o espaço publicitário com o espaço jornalístico. Mas muitas vezes, em situações como estamos agora, eu converso com o Saravazi, meu chefe faz assim, ele só vai saber se o meu trabalho é bom se eu disser para ele que ele paga para mim R$2.000 e eu por mês economizei 50 mil, porque eu estou computando quanto foi espaço que se cobraria se publicar. Uma coisa maluca, que eu insisto aqui, que a gente mude essa postura. A nova avaliação do nosso trabalho não tem a ver com essa ponte com a área publicitária, porque daqui a pouco a gente acaba convencendo, como já acontece com muitos empresários, de que se as coisas se comparam com publicidade, é melhor a matéria paga mesmo, né? Então eu acho que é uma série de posturas que a gente deve modificar, e eu fico às vezes incomodado, numa situação desconfortável, quando conversando com colegas, eles querem me convencer de que tem que ser assim porque o mercado quer. E essa não é uma postura nem de categorizar, de qualificar a cobertura jornalística, nem é, do meu ponto de vista, uma postura essencialmente ética. É uma forma também de enganar as organizações, e as organizações enganarem todos nós. A crise econômica, política e o obscurantismo dos veículos empresários da comunicação penalizam a qualidade da informação em detrimento de lucros fáceis, né? Estava lá lendo o Unidade, estava lá o relato do Terra, das ações e das posturas da RBS, de empresários de comunicação que acham que podem fazer jornalismo sem jornalistas, que podem contribuir para um debate democrático sem um processo criterioso de investigação, de apuração. Portanto, essa mentalidade predadora de empresários de comunicação e de veículos realmente compromete a qualidade da informação. E aí, mesmo que isso possa favorecer empresas, porque nesse sistema de relação de empresas e veículos, essa degradação das redações pode favorecê-las, porque a ideia é que se publique cada vez matérias pagas, como fazem as televisões, cedendo horários para todo mundo. A gente abre a televisão, várias delas, e boa parte dos espaços são permutados por instituições religiosas, comerciais, etc. É esse balcão de negócios que compromete a qualidade da informação, embora isso possa, em termos, favorecer ou facilitar um péssimo trabalho de assessoria de imprensa, porque não é essa informação que a gente gostaria que os nossos públicos, os nossos stakeholders estivessem tomando contato. Eu queria agora, como temos o tempo, chegar a algumas considerações finais. É lógico que a qualidade tem a ver com a competência, tem a ver com a disposição, a preguiça das redações de reproduzir facilmente as informações que estão cada vez mais acessíveis, desde apuradas, etc. Podemos falar sobre um monte de outras coisas, mas acho que o foco, os flashes mais importantes, pelo menos para mim, evidentemente, também sou parcial, estão colocadas aqui. A credibilidade não é um atributo que se instaura apenas a partir da materialização da matéria, notícia e reportagem, mas depende da qualidade do relacionamento, da postura e cultura das organizações, da própria disposição para um debate democrático e assim por diante. Portanto, a credibilidade não é um ente abstrato, é uma vivência real, concreta, permanente, de relacionamento e de compromisso com a cidadania, com a democracia, etc., do qual devem fazer parte jornalistas e assessores. Jornalistas e assessores, jornalistas, assessores e jornalistas de redação, né? A credibilidade... Opa, já passei lá. Muito rápido. Eu sou aquariano de 7 meses. A credibilidade se conquista a partir de um processo legítimo e de um esforço permanente para qualificar a informação, e está associada à percepção dos públicos estratégicos e da opinião pública em relação a veículos
e organizações de empresas. Empresários que vestem algemas não incorporam credibilidade ao esforço de divulgação das suas empresas. O descolamento entre o discurso e a prática aprofunda a falta de credibilidade. E aí a pergunta básica: você acreditaria em uma reportagem que proclama o compromisso da Volks com a sustentabilidade do planeta? Ou que insiste na lisura ética do setor de construção civil no Brasil? A luta pela qualidade da informação jornalística e do relacionamento entre jornalistas e assessores é indispensável porque ela fortalece a democracia. Muito obrigado. Obrigada, professor Wilson da Costa Bueno. E dando sequência ao nosso painel, eu queria chamar para usar a fala o professor Samuel Lima, né, para apresentar aqui as suas considerações sobre a credibilidade da informação jornalística na era da comunicação digital. Oi, bom dia, gente, companheiras e companheiros. E Celso, agradeço o convite em nome de vocês dois, presidente do Sindjos e da FENAGE, em nome de vocês e das demais entidades promotoras. É um prazer e uma honra muito grande compor essa mesa com o Celso e com o professor Wilson. O professor Wilson Bueno, né, tem um trabalho absolutamente relevante de pesquisa, de produção na nossa área, e é interessante, abrindo um rápido parênteses, a gente se conheceu há algum tempo em Florianópolis, na Universidade Federal. A gente está ao lado da fonte, né? Eu uso textos do professor na minha sala de aula, então é bacana isso. Bom, vamos lá. Meu local de fala... Minha contribuição... Oi. O meu local de fala, a minha contribuição nesse debate é o Observatório da Ética Jornalística, objeto, que é um dos observatórios que integram a Rede Renoi, né, Rede Nacional de Observatórios, e é um projeto que eu participo, um projeto de pesquisa que eu participo, junto ao programa de pós-graduação em jornalismo da UFSC. Né, o projeto lá coordenado pelos professores Caran e Rogério Cristofoletti. Né. Então, vou procurar somar as reflexões do professor Wilson Bueno e tive também o mesmo ponto de partida dele, ou seja, como o tema é muito vasto, a credibilidade da informação jornalística na área de comunicação digital, eu fiz um recorte partindo de uma tese de doutorado para definir, redefinir ou tentar repensar o conceito de jornalismo, né, chamada Adelmo Genro Filho, a Teoria do Jornalismo no Brasil, uma análise crítica. Seu autor é o Felipe Pontes, professor da UEPG. Revi e reli textos do Mídia, Poder e Contrapoder, o livro publicado aqui no Brasil pelo Denis Moraes, o Pascoal Serrano e o Inácio Ramonet, notadamente 2 capítulos que trabalham essas questões da credibilidade do papel do jornalista e, né, do jornalismo na sociedade democrática contemporânea, e peguei também alguns dados da pesquisa brasileira de mídia, da PBM 2015, né, dados focados no índice de confiança dos leitores, e alguns dados que o coletivo Intervozes apresentou para nós na UNB. Eu sou professor da Faculdade de Comunicação da UNB, há umas 3 semanas atrás, num seminário realizado, coordenado lá pelo professor Fernando Paulino, né, pesquisa área de comunicação pública. A Bia Barbosa, do coletivo Intervozes, apresentou dados parciais de uma pesquisa feita pelo Intervozes em parceria com a Renoi, com a FRJ e com a UNB, e que está, sob encomenda da Unesco, usando os indicadores de qualidade, né, de mídia, né, da Unesco, mas que ainda está esperando a autorização da Unesco para divulgar. Talvez saia esse ano ainda, se rolar, já fica a sugestão de que vocês acessem, porque é um estudo bem completo sobre o sistema brasileiro de mídia e vai render bastante debate a partir dele. Vamos lá? Eu parto então desse conceito, alguma referência teórica muito breve, só para a gente chegar na discussão mais específica da credibilidade da informação.
de jornalismo, que é o conceito atualizado pelo Felipe. O jornalismo é uma forma de conhecimento cristalizado no singular, e ao jornalista não cabe a reprodução da realidade pura e simplesmente, sem considerar analiticamente e criticamente quais mediações engendram o fato social. Ou seja, a gente coloca na condição de intérprete, na condição de analista, não apenas na condição de produtores de relatos factuais, porque isso, né, qualquer pessoa medianamente informada e formada sabe fazer. O conceito de comunicação, aí, a partir de leituras de muitos autores, incluindo o professor Wilson, né, com a sua licença poética, eu trabalho, aí é uma compilação, uma síntese minha, com essa ideia de que comunicação é um insumo estratégico que atravessa as diferentes áreas do conhecimento humano, cuja finalidade maior é gestar, gerir e manter o relacionamento das organizações com seus diferentes públicos, independente da natureza da organização. E aí, destacando já o primeiro ponto, que é esse texto do Pascoal Serrano, Democracia e Liberdade de Imprensa, onde o autor, lá pelas tantas, fala sobre o papel cada vez mais sofisticado e potente que os meios de comunicação adquiriram na sociedade democrática em relação a esse aspecto de formação da opinião pública, né, como elemento essencial para as relações de poder, para o exercício do poder, né. Nessa semana, na quarta-feira, o IBOP divulgou mais uma pesquisa de opinião e de avaliação do governo Dilma. Então, é a consagração, por exemplo, de um processo dessa natureza, né? Que não são 10 meses apenas de bombardeio, né? Mas um processo que veio sendo construído e que se agudizou a partir, né, do resultado eleitoral do ano passado, né? Então, nesse sentido, o Pascoal levanta, ressalta a nossa reflexão, chama a nossa atenção para pensarmos no nosso trabalho como jornalistas e como cidadão, né? E, sobretudo, o papel dos meios de comunicação nesse contexto que não tem nada de neutro, né? E diz lá pelas tantas também, nesse texto, ao contrário, né, dos outros poderes, ressaltando essa questão aí do quarto poder, quinto poder e tal, a mídia não tem um contrapoder. O governo tem oposição, os empresários sindicatos, como os nossos, e as empresas têm as associações de usuários, né? Mas não há contrapoder para o poder midiático, sobretudo num sistema de mídia, como é o caso do brasileiro, né, que não foi regulamentado desde a Constituição de 88, né, tal do complementaridade público-privado e estatal ainda é, né, algo vazio. Só se falava ontem da Confecom, né, se a gente fizer